No Marte São Lourenço, a fé em luta armada, venceu feroz batalha, no sangue seu banhada. Primeiro dos levitas que servem no altar, serviu em grau mais alto o Marte modelar. Lutando com coragem, não cinge a sua espada, mas cinge pela fé couraça mais sagrada. Louvamos teu martírio, Lourenço santo irmão, pedindo que da Igreja escutes a oração. Eleito cidadão do céu, país da luz, já cinges a coroa da glória com Jesus. Louvor ao Pai e ao Filho e ao seu eterno amor. Dos três, por tuas preces, vejamos o fulgor. Iniciamos então o nosso tríduo hoje, nesse primeiro dia, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nos reunimos para preparar os nossos corações para a festa de São Lourenço. Vamos conhecer quem é este santo que está incluído no martiriológio da Igreja Romana. O diácono Lourenço, de origem espanhola, foi levado a Roma pelo bem-aventurado Sisto II. Em Roma, nosso diácono foi incumbido de administrar os bens da Igreja e socorrer os pobres que eram mantidos pela mesma. O cruel imperador Valeriano determinou uma acirrada perseguição à Igreja, seus bispos, sacerdotes e diáconos, e uma das primeiras vítimas foi o Papa Sisto II. Este sofreu o martírio em 258. Lourenço acompanhou até o lugar do suplício e, com os olhos marejados de lágrimas, disse-lhe: Meu pai, para onde vais sem vosso filho? Para onde o Santo Padre sem o vosso diácono? Jamais oferecestes o sacrifício sem que eu vos acolitasse. Em que vos desagradei? Encontrastes em mim alguma infidelidade? O Papa, comovido com estas palavras de dedicação filial, respondeu: Não te abandono, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois é jovem e forte. Velhice e fraqueza fazem com que tenham pena de mim. Daqui a 3 dias me seguirás. Tendo assim falado, deu ao jovem diácono instruções sobre os tesouros da Igreja, aconselhando que os repartisse entre os pobres. Lourenço, atento à solicitação do Santo Padre, procurou todos os pobres, viúvas e órfãos da Igreja e entre eles repartiu o dinheiro que havia. Objetos de ouro, prata, como pedras preciosas, vasos sagrados de grande valor, tudo foi vendido, e com o dinheiro sustentou os milhares de pobres da Igreja. Quando o prefeito da cidade teve conhecimento dos grandes tesouros da Igreja e de que Lourenço era o administrador, mandou chamá-lo em sua presença e disse-lhe: Nada te exijo, que não seja possível realizar. Soube que vossos sacerdotes se servem em vasos de ouro e prata com vossas celebrações, e que usais velas de cera colocadas em castiçais de ouro. Soube também que vossa Igreja ordena dar a César o que é de César. Trazei-me, pois, todos esses objetos de que o imperador precisa. É verdade, replicou Lourenço, a Igreja é rica, mais rica que o imperador. Concedei-me prazo necessário e tudo será arranjado em tempo. O prefeito, supondo tratar-se de riquezas materiais, deu-lhe de boa vontade o prazo de 3 dias. Lourenço, correndo contra o tempo, foi ao encontro de todos os pobres, viúvas, órfãos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, peregrinos e desamparados, para que no 3º dia estivessem todos à porta da Igreja. No dia e hora marcados, todos em grande multidão compareceram à porta da Igreja. Lourenço convidou o prefeito para inspecionar os tesouros da Igreja e apontou para a multidão reunida. Eis os tesouros da Igreja. Os míseros
que levam com resignação a cruz de cada dia. Carregam o ouro da virtude. São as almas prediletas do Senhor, que valem muito mais que pedras preciosas. O prefeito, vendo-se enganado e iludido, cheio de ódio, falou: É assim que te atreves a ludibriar as autoridades reais romanas? Miserável! Se o teu desejo é morrer, pois bem, hás de morrer, mas uma morte longa e cruel. Deu a ordem para que Lourenço fosse cruelmente açoitado. Finalmente mandou que trouxessem uma grelha que foi posta sob brasas. O santo foi despido e colocado sobre a grelha incandescente. Santo Ambrósio escreveu que seu rosto brilhava como um fogo divino, e de seu corpo exalava um suave perfume que inebriava a todos. Lourenço demonstrava uma paz inigualável. Seus lábios esboçavam um discreto sorriso, e com mansidão disse ao juiz: Se desejares, podeis dar ordem para que me virem, pois já estou bastante assado deste lado. O santo Marte rezava pela conversão de Roma, cidade eterna, regada com o sangue dos apóstolos Pedro e Paulo. Seus últimos momentos foram de louvor e adoração. Era o dia 10 de agosto do ano 258. São Prudêncio era da opinião que a conversão de Roma foi fruto do martírio de São Lourenço. São Leão assim expressou seu martírio: As chamas não puderam vencer a caridade de Cristo, e o fogo que queimava por fora foi mais fraco do que aquele que ardia por dentro. Que o exemplo de São Lourenço nos inspire sempre à prática da caridade verdadeira e perfeita. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhe confiemos esta tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Queridas irmãs, queridos irmãos, então hoje, nesse primeiro dia do nosso tríduo de preparação para a festa de São Lourenço, ouvimos brevemente a sua história, ou um pouco da sua história. E também ouvimos a palavra de Deus tirada dos Atos dos Apóstolos. Observamos que a instituição dos diáconos na primeira comunidade, na comunidade primitiva, ela tinha o objetivo de atender a todos e todas, de todas as nações. Porque a palavra de Deus, ela não é para apenas um grupo. A palavra de Deus vai além. E os diáconos foram então colocados naquela comunidade primeira para poder entenderem as necessidades daqueles outros irmãos de língua grega. Ou seja, deveriam entender a palavra de Deus dentro da sua cultura, do seu jeito de ser, do seu jeito de se relacionar com o mundo. E assim fez Lourenço. E assim fazem nossos diáconos hoje. Pensemos nessa instituição dos diáconos. Pensemos em todos aqueles homens que colocam a sua vida a serviço da pregação do Evangelho, no serviço da mesa da palavra, no serviço da caridade e do amor ao próximo.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.